mais uma edição da nossa Web TV, a Bem de Noar, a informação num clique. Vamos falar hoje sobre o quadro Inspeção na Prática. Eu convidei Leonardo Ramalho, que é consultor de engenharia da Brito Kerst, um profissional top de linha, que escolheu um tema muito interessante, já comentado aqui, mas que assunto nunca acaba, que é o SME, né? Medição de espessura e ultrassom. Cadê o Leonardo? Tudo bem, Leonardo? Eu estou aqui, saudações, é uma satisfação enorme, né? Ter a oportunidade de falar com vocês. Queria agradecer a Bend pelo convite. Nós é que agradecemos. Eu queria que você, antes de começar a falar do assunto que a gente escolheu, da pauta do programa, contasse um pouquinho sobre a sua formação, Léo. Vou chamar de Léo, tá? Pode chamar de Léo, fica à vontade, é assim que eu gosto de ser chamado. A minha formação, ela seguiu etapas tradicionais, né, que se assemelham à formação de muitas pessoas que atuam conosco na comunidade de inspeção. Então, eu comecei no curso técnico industrial na área de mecatrônica, atuei somente 3 anos no segmento de automação industrial, e na sequência fui progressivamente direcionando, né, minha formação para a área de mecânica. Então sou tecnólogo em mecânica com ênfase em projeto de máquinas pela FATEC de São Paulo e posteriormente para a área de materiais. Então sou bacharel em engenharia de materiais pela Universidade Federal do ABC em Santo André. Ufa, quanta formação! Por isso que a gente traz, eu sempre falo, pessoal, a gente sempre traz aqui um pessoal qualificado, um pessoal que está ali no chão de fábrica, que está ali também dando aula. O Léo também, ele está realizando treinamentos conosco aqui. Ele atua como instrutor constantemente, que é a gente que está bem informado sobre a evolução da técnica, do procedimento de trabalho. E hoje a gente vai falar, como eu disse, sobre o SME. Eu queria, Léo, que antes de você entrar nas particularidades, você desse uma noção abrangente sobre o que é o ultrassom ME. Perfeito, né? O método de inspeção não destrutiva por ultrassom desponta como um dos mais importantes, versáteis e dotados de grande variedade de aplicações na indústria. Ultrassom são ondas mecânicas, né, são vibrações com um determinado intervalo de frequência e comprimento de onda, que são utilizadas para investigar propriedades dos materiais. É curioso levar em consideração que o ultrassom não serve apenas para medir espessura, uma aplicação bastante conhecida pelas pessoas, ou detectar descontinuidades em soldas, que é outra aplicação também bastante conhecida e explorada. Além destas, o ultrassom tem outras aplicações, como verificação de propriedades mecânicas do material, verificação da eficácia de tratamentos térmicos, ou, como aprendi com o professor Rui, e gosto de repetir, o ultrassom serve até para medir a espessura de camada de toucinho, né, na produção de carnes, né? Então, assim, realmente é um método de inspeção versátil e que no nosso segmento industrial encontra um universo riquíssimo de aplicações importantes. E hoje a gente queria, para quem está começando nessa área, eu sempre falo assim, sabe? Para quem está começando nessa área e para quem já está, onde é mais usado, onde é mais empregada essa técnica? Você falou até em aplicação para medir carne de toucinho, né? Mas assim, na indústria, onde é mais comum e em quais situações? Alexandra, chega a ser difícil responder onde o emprego é mais comum. Por quê? A gente pode dizer que a medição de espessura por ultrassom, ela faz parte desde a inspeção de recebimento de materiais, de matérias-primas, passando também por etapas da inspeção de fabricação e possivelmente encontra um expoente aí de riqueza de aplicação nas medições de espessura de equipamentos em serviço, ou seja, é uma ferramenta que a gente pode empregar durante o ciclo de vida do equipamento para avaliar como a sua espessura varia por efeito dos processos corrosivos atuantes. Além disso, né, mesmo para equipamentos
que venham a experimentar um episódio de falha, ou seja, vazaram, fraturaram, ainda assim, medição de espessura por ultrassom pode ser utilizada como uma ferramenta de apoio nos processos investigativos, nos processos de análise de falha. Então, chega a ser difícil dizer onde a aplicação se dá com mais intensidade, porque a medição de espessura por ultrassom está em todas as etapas do ciclo de vida de um material ou de um equipamento, onde seja pertinente o conceito de inspeção. Onde tem inspeção, haverá medição de espessura por ultrassom. Eu fico imaginando a complexidade disso, né, Léo? Porque se você falou que é difícil imaginar em qual setor, e quando a gente já para fazer uma reflexão sobre a quantidade de segmentos industriais que a gente tem no Brasil e no mundo, e o SME é empregado em quase todos, eu fico imaginando mais longe ainda. Que tipo de profissional deve executar essa ferramenta, né? Por exemplo, não tem como eu não perguntar se a certificação profissional, se um profissional certificado faz diferença na hora de realizar um ensaio desse. Perfeito. A certificação profissional é, no meu ponto de vista, imprescindível. Por quê? Por dois motivos, né? Eu vou utilizar duas justificativas, né, para a importância da certificação. O primeiro é pela própria criticidade do resultado dessas medições. Então, a gente está falando de resultados de inspeção que podem determinar se um equipamento ele tem condição segura para operação ou não, se tem potencial de colocar em risco a segurança de pessoas ou de ativos ou não, se atende a especificações projetadas ou não, né? Então, somente pelo nível de sensibilidade e importância dessa informação, já se justifica o emprego de uma mão de obra certificada. Mas um segundo argumento é que, como toda a área de ensaios não destrutivos em geral, também a medição de espessura por ultrassom tem sido profundamente impactada pela modernização dos equipamentos e das práticas de inspeção. Então, o profissional ele precisa, além de tudo, manter-se atualizado e ser muito cuidadoso na realização das suas inspeções. Até porque, né, Léo, eu imagino que o profissional certificado, ele está atualizado, ele se mantém atualizado, né? E a ferramenta também, ela evolui. Aliás, o ultrassom ME, ele tem ainda para onde evoluir ou onde evoluir? Tem sim. E uma prova disso é a quantidade de transformações que aconteceu nesses equipamentos ao longo da última década, né? Vamos restringir um espaço pequeno de tempo. Por mais que o princípio físico do ensaio e as suas aplicações, elas não tenham se transformado tanto, o equipamento em si modificou bastante, né? Então, deixa eu colocar aqui à frente da câmera. Eu tenho aqui um exemplar, né, de um equipamento moderno de medição de espessura por ultrassom, e esses equipamentos eles são marcados por uma eletrônica, uma capacidade computacional aprimorada, por aspectos de miniaturização, então tem cada vez mais eletrônica embarcada em dispositivos menores, mais compactos, e nos medidores de espessura, isso acabou sendo acompanhado de algumas outras transformações, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Os medidores de espessura por ultrassom modernos, eles possuem a capacidade de medir espessuras sobre camada de tinta. Então, ao passo em que antigamente fazer uma medição de espessura por ultrassom necessariamente implicava num requisito de preparação de superfície, de remoção de uma pintura, hoje isso não é mais necessariamente obrigatório. Nós já temos equipamentos que medem por cima dessa camada de tinta, reduzindo muito o custo e o tempo da realização do ensaio. Uma outra modernidade é que muitos aparelhos de medição de espessura já incorporam o chamado mostrador iScan, que é uma forma
particular de representar o resultado do ensaio através de gráficos, né, são ecogramas, similares àqueles que até então só eram vistos nos detectores de falha por ultrassom. Né? Então, é um recurso que já se via, já se conhecia em equipamentos para aplicações mais sofisticadas e que hoje são vistos nos medidores de espessura por ultrassom. Além disso, hoje, muitos medidores de espessura portáteis, eles também são compatíveis com a representação do tipo B-Scan, que é uma outra representação gráfica, onde a gente consegue obter não apenas um valor de espessura pontual, mas sim um gráfico que representa um perfil de espessuras ao longo de um percurso de varredura. Né? Isso também é uma evolução importante, bem como é importante o recurso de data logger, segundo o qual muitos aparelhos modernos eles conseguem, além de medir, registrar o resultado das inspeções na forma de tabelas. E às vezes a gente está falando de tabelas simples, por exemplo, uma lista de resultados de medição de espessura, e às vezes a gente está falando de arranjos mais complexos, onde você pode ter tabelas com linhas, colunas, cada ponto ali representando, por exemplo, um pedacinho de uma chapa do fundo de um tanque, conferindo muita rastreabilidade ao ensaio e principalmente facilidade de execução. Para quem não está familiarizado com a função de data logger, imagine o seguinte, antigamente você fazia a inspeção na chaparia do fundo de um tanque, onde você tem, por exemplo, 50 chapas, e para medir 5 pontos por chapa, você precisaria minimamente de 2 profissionais, um inspetor de medição de espessura e um auxiliar para ficar escutando o valor das medições e anotando no papel. Hoje não, o próprio inspetor usa um aparelho com data logger, parametriza ali as posições de memória, ele faz a medição, aplica um comando no instrumento, o instrumento registra o resultado da medição e às vezes o gráfico de A-Scan e às vezes o gráfico de B-Scan também. Né? Mas, voltando à pergunta, existem ainda pontos evoluindo e a evoluir. Entre eles destaca-se a conectividade. Hoje nós já falamos de medidores de espessura com conectividade Bluetooth e também Wi-Fi, né? Então a revolução ela não para. Não para, tá vendo? E infelizmente o nosso programa tem que parar. Enquanto a evolução não para, vou fazer um trocadilho aqui, tá, Léo? O nosso programa vai ter que parar, porque tá chegando no fim, mas eu quero te agradecer imensamente. A sua participação foi brilhante. Deixa um recado aí para quem tá querendo entrar na área, quer seguir aí a profissão, quer virar um inspetor de USME. Com certeza. Para você que deseja ingressar na área e buscar tornar-se um profissional certificado, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante. Né? Hoje, aqui na Britcast, e eu acredito realmente que isso representa a realidade de outras empresas atuantes no mesmo segmento, um dos nossos gargalos na prestação de mão de obra é a escassez de profissionais que sejam inspetores de equipamentos e simultaneamente certificados como inspetores de ultrassom para medição de espessura. Tá? Então, se você já é inspetor de equipamentos, mas não possui essa certificação, né, fica o convite, é uma necessidade do mercado, e se você está buscando ingressar na área de inspeção, por que não começar a partir de uma certificação que por muitas pessoas consideradas mais simples, mais prática e ao mesmo tempo tão reconhecida e valorizada no mercado? Nossa, muito obrigada. Olha só, tá vendo? Só não entra na área, só não trabalha quem não quer depois de uma dica dessa, né, pessoal? Léo, muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito em breve a gente te convida novamente para conversar com a gente, tá bom? Muito obrigado novamente a todos vocês. Até breve. Até breve. E até breve para você também, continue conosco, dá seu like aí, inscreva-se no nosso canal, faça seus comentários, faça perguntas, sugira pautas e confira nosso site, acompanhe as atividades da Bend com a gente, tá bom? Nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau, tchau!